Olá, voltamos mais uma vez agora com a nossa segunda videoaula. A primeira videoaula de abertura, né? Conversamos um pouco ali. Vamos agora trabalhar um pouquinho, conhecendo um pouco da natureza humana, né? Nós entendemos que no livro de Gênesis, tudo aquilo que Deus fez foi bom, foi muito bom, né? Deus, ele criou o jardim, foi muito bom, ele criou o homem, criou a mulher, foi tudo muito bom, né? E a bondade, ela faz parte da natureza humana, mas existe uma outra característica também que faz parte da natureza humana. Vamos dizer que na fórmula de Deus, né, quando Deus criou o homem, ele colocou bondade no homem, e ele colocou um outro elemento muito interessante. Esse elemento está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, está escrito assim, em Eclesiastes: isto tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Então, nós vamos entender que dentro da constituição humana, dentro da natureza humana, existem dois elementos muito bons. Quais são? Bondade e retidão. Então, esses elementos de bondade e retidão, eles estão no homem, fazem parte do homem, fazem parte da constituição do homem, fazem parte da sua natureza, e isso é em todos os homens do mundo, em todas as mulheres do mundo, todos os jovens, todos os adolescentes, nós vamos encontrar elementos de bondade e elementos de retidão. Independente se ele é brasileiro, se ele é argentino, independente se ele é muçulmano, se ele é lá da Arábia, independente, né, se ele é indiano, se ele é japonês, independente, né, se é espanhol, se é português, se é inglês, se é americano, alemão, não interessa, né? Elementos de bondade fazem parte da constituição humana. Então nós vamos nos deparar com pessoas boas, né? E pessoas justas, pessoas retas, né? Retas no seu padrão de comportamento, retos em várias circunstâncias. Então, a pessoa ela tem que expandir um pouco os horizontes da sua mentalidade e ele entender que elemento de bondade e de justiça não é algo exclusivo para cristão, é algo exclusivo do cristão, apesar que deveria ter, mas o que a experiência tem nos ensinado é que às vezes não tem, que às vezes o cristão ali está em falta da sua bondade e retidão, ele às vezes está muito longe, às vezes nós nos deparamos com pessoas de outras etnias espirituais, vamos dizer assim, trazendo elementos de bondade, trazendo elementos de retidão de uma forma muito, muito palpável, né? Eu moro na região metropolitana de Curitiba, então tem um supermercado ao lado da minha casa, sempre aos domingos de manhã a gente acaba indo, né, ali no mercado, e existe pessoas ali com um carrinho solidário, eles entregam um ticket e falam assim, ó, né, nós somos aqui de uma igreja tal, né, e se você comprar um alimento, ela vai ser direcionada a pessoas de ação social. Então, é uma igreja que faz ali campanhas de alimentos, e eu faço questão, né? A gente compra assim e abençoa, porque nós sabemos aí que o próximo é o próximo, né? O próximo é Jesus ali do nosso lado. Então, elementos de bondade e retidão, independente do credo, independente da religião, independente se a pessoa exerce fé ou se ela não exerce fé, é um elemento que está no ser humano, e ponto final. Elementos de bondade, elementos de retidão. É por isso que hoje nós temos, né, advogados, nós temos juízes, promotores, pessoas que trabalham no Ministério Público, que mesmo que não tenham ali uma fé de, vou subir montanha, vou lá no vigilhão, né? Por mais que às vezes não tenha uma fé tão ativa, ou às vezes até não, né?
não dê tanta importância para a espiritualidade, vamos dizer assim, mas pelo fato de existir bondade e retidão, eles podem fazer um bom trabalho ali, até dentro do Ministério Público. Isso é muito fato, né? Então, quando muitas pessoas vêm até falar com a gente, né? Assim, irmão Ângelo, né? Tô com um problema com um familiar meu, né? Poxa, ele tá ali assim difícil, ó, mas é uma boa pessoa, né? Ele tá ali no alcoolismo, mas ele é uma boa pessoa. Quando a pessoa fala assim, ele é uma boa pessoa, ele não está querendo puxar sardinha pro parente dele, não, ele está falando a verdade. Ele está dizendo a verdade, realmente aquela pessoa, ela é uma boa pessoa, né? Porque tudo isso está dentro de todo ser humano, bondade e retidão. Isso está dentro de todos nós, né? O que aconteceu, por assim dizer, dentro do ser humano? Né? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que esse copo aqui é o corpo humano. Vamos dizer que este mel, né, são elementos de bondade e são elementos de retidão que Deus colocou dentro do ser humano, tá ok? Fazem parte da fórmula humana, né? Então o ser humano, ele vai ter na sua natureza, aqui nesse mel, elementos de bondade e elementos de retidão. Mas o que o pecado fez? O pecado, vamos dizer que esse copo aqui com líquido amargo, o que o pecado fez? Ele fez isso aqui, ó. O pecado se misturou ao elemento de bondade e retidão. Ele se misturou, porque o pecado ele foi adicionado ao elemento humano. Isso não significa que os elementos de bondade e retidão foram anulados. Eles não foram anulados. Eles foram corrompidos. Ele foi corrompido. E o corrompido significa que ele foi alterado, né? Uma pessoa, ela pode ter ali elementos de bondade e retidão. A pessoa pode ser ruim a vida toda, mas no leito de morte ela demonstrou bondade. Demonstrou retidão ali, na hora de fazer ali o testamento, né? E existe bondade e retidão, eles são elementos de bom governo, tá? Então, você quer ter um bom governo na sua casa, na sua célula, na sua igreja, no seu trabalho? Aplique bondade e retidão. Se você aplicar bondade e retidão, você vai ter sucesso. Agora, você não quer ter sucesso? Você quer fracassar? Então, seja injusto e maldoso. Se você for injusto e maldoso, você vai fracassar. Mas se você aplicar bondade e retidão, então você vai ter sucesso, porque elementos de bondade e retidão são componentes de um bom governo. E isso está em todos os seres humanos, né? Tem locais de trabalho, eu já experimentei isso, né? A bondade e retidão de uma pessoa, ela pode ser universal ou ela pode ser opcional. Universal significa que a pessoa pode ser bondosa e justa para com todos, independente. E existem pessoas que aplicam sua bondade e sua retidão de uma maneira opcional, isto é, eles direcionam para aquela pessoa definida, só que ela exclui os outros, né? No local de trabalho, às vezes, encontrávamos esse problema, né? Eu chegava para trabalhar, vinha o chefe, né? Às vezes o chefe era a semelhança, né? A imagem e semelhança do inimigo, né? Eu falava com uma pessoa, nossa, esse chefe é a imagem e semelhança do inimigo, irmão. A pessoa fala assim, é mesmo? Poxa, mas esse cara é um cara tão bom, cara. Esse cara é bom, não sei o que está acontecendo, mas esse cara é bom, ele não é assim, né? Aí, com o passar do tempo, né, que ia tendo uma afinidade um pouco a mais, né? Aí, aqueles elementos de bondade e retidão eram transferidos. Então, realmente, esse cara é um cara bom, né? Mas ele, naquele primeiro momento, ele resolveu ser opcional, né? Depois ele direciona. Então, elementos de bondade e retidão, eles vão estar dentro de todo ser humano. Independente da fé, nós podemos encontrar pessoas de uma outra espiritualidade exercendo bondade e retidão que, infelizmente, às vezes você não vai ver dentro do próprio meio cristão. Então, elementos de bondade e de retidão, ele não é uma exclusividade para quem está dentro da igreja. De forma nenhuma. Elementos de bondade e retidão são uma composição do próprio homem
que é manifesto no próprio homem, podendo ser manifestado de maneira opcional ou de uma maneira universal, né? Ou até mesmo bondade e retidão sendo, infelizmente, né, por causa do pecado, acabar sendo corrompidos, né? Nós vemos aí, infelizmente, juízes aí totalmente corrompidos, né? Que se corrompem aí por dinheiro. Então, aquele elemento de bondade e retidão que deveria ser pelo menos um pouquinho mais genuíno, não está acontecendo. Mas amém. Isso é cada um, tá certo? Então essa é a primeira característica, né, de todo ser humano, tendo elementos de bondade, tendo elementos de retidão, que é uma forma de manifestação da própria natureza humana. Agora, quando a pessoa, mesmo ela tendo esses elementos de bondade e tendo esses elementos de retidão, se ainda assim ela não consegue manifestar, então nós precisamos ser transformados, né? Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser realmente ali tocados pelo Espírito Santo de uma maneira mais profunda, né? Apesar que esses elementos de bondade e esses elementos de retidão, né, eles podem ser aplicados, eles podem ser beneficentes, eles podem, né? Mas o fato desses elementos de bondade e esses elementos de retidão, pelo fato deles emanarem do próprio homem, como o princípio ativo é do próprio homem, ainda assim Deus pode rejeitar. Deus pode rejeitar. Pelo fato de que emanou do próprio homem. Então, às vezes nós temos elementos de bondade e retidão, aplicamos, mas ainda assim, para a obra de Deus, isso pode ser... Deus pode rejeitar, porque o Deus, ele quer que a obra de Deus, para que seja aceita pelo Deus, o princípio ativo tem que ser ainda o próprio Deus, né? Quando o homem, ele quer fazer alguma coisa por ele, pelas suas próprias virtudes, mesmo que suas virtudes possam ser boas, e mesmo que essas virtudes possam ser louváveis, ainda Deus pode rejeitar. Por quê? Porque o princípio ativo foi do próprio homem. E a tendência natural é que tudo aquilo que o homem faça, ele se glorie. Porque o homem ele tem um malzinho dentro dele se gloriar das suas próprias proezas. Né? E principalmente quando for uma proeza destacada. Então aí que ele se gloria mais ainda. Olha como eu consigo, né? Olha como eu fiz. Quer aprender melhor sobre isso? Assista a nossa primeira aula, Identificando Altares de Idolatria. Você vai descobrir muita coisa interessante lá. É a nossa primeira videoaula depois do vídeo de abertura. Identificando Altares de Idolatria, como a pessoa gosta, né? De mostrar, se destacar mediante as suas proezas, né? Existe um fato no Brasil, aqui no Brasil, eu não vou mencionar o nome porque eu não conversei com essa pessoa pessoalmente, né? E por causa disso não vou dizer nomes por respeito, mas eu reverencio a pessoa como um homem usado por Deus, tá? Quem é da igreja dele vai identificar, isso é fato, né? Mas aqui no Brasil tinha alguns anos atrás, acho que com certeza mais de 20 anos atrás, havia um homem, e esse homem estava estudando para ser médico, né? Ele queria ser médico, né? Ele estava na faculdade ali, e ele teve ali um bom resultado, né? na faculdade, e os professores falaram para ele assim, que nada, cara, vai para a Rússia, vai estudar medicina na Rússia, fica lá uns 3, 4 anos estudando medicina, cara, você vai voltar para o Brasil? Top! Você vai voltar, assim, uma referência nacional como médico. E este homem, ele começou ali, né, ele já é de Jesus, mas ele ficou aquele conflito, né? Ele querendo ir para a Rússia, estudar medicina na Rússia e voltar como médico.
O Espírito de Deus falando assim, não, você vai ser missionário, você vai ser missionário. E ele começou a entrar em conflito interior, né? Um conflito interior. Todos nós passamos por conflitos interiores entre nós e Deus, né? E ele começou ali, ele falou assim, Senhor, eu quero ir para a Rússia, eu vou estudar medicina, eu quero voltar para o Brasil aqui, né? Eu vou construir clínicas ali para atender pessoas de classe baixa, eu vou continuar falando do seu amor, eu vou continuar falando da sua salvação, mas eu quero ali, né, atender pessoas carentes ali, né? Eu não vou sair da tua presença, né? Mas eu quero, né, ir lá, me tornar médico, voltar para cá, construir essas clínicas aqui e continuar te servindo, mas atender o necessitado. Essa foi a proposta que ele falou, né? E o Espírito de Deus, né, veio assim e revelou aquele homem aquilo que Deus queria para com ele, né? O Espírito de Deus falou para esse homem assim, olha, com a minha palavra, Bíblia, ele falou assim, olha, com a minha palavra e com a minha unção, você vai, através de você, você vai curar muito mais pessoas que você curaria como se fosse o médico, e ainda vai conduzi-las para o céu. E aquele homem disse assim, Deus, o mundo perdeu um médico e ganhou um missionário. E hoje ele tem um trabalho no Brasil que realmente tem feito a diferença na nossa nação. E eu me reverencio muito porque eu tenho uma participação ali num momento muito difícil que eu estava passando, né? Foi ali um sabe aquele bote salva-vidas que se jogam para você, que está se afogando, você agarra e fala, vou pegar esse aqui que você está precisando. Então eu tenho um carinho muito grande pelo ministério deste homem e sei que é um homem de Deus e tenho reverência aí, né, por aquilo que Deus fez na vida dele e aquilo que Deus tem feito na nossa nação através da vida dele. Então, perceba, ele queria fazer algo que partisse como princípio dele, né? Como fosse a partir dele, mas quando Deus revelou o que ele era em Deus, o que Deus queria fazer com ele, né? Ele falou assim, Deus, então, o princípio ativo vem do Senhor. Então, por mais que nós tenhamos ainda esse homem, né? Ele queria ser médico, né? Queria construir clínicas para atender pessoas necessitadas, né? Não ia deixar de servir o Senhor, não ia deixar de falar do amor do Senhor, né? Os princípios deles eram retos? Eram retos. Os princípios deles eram bons princípios, com certeza. Os princípios deles eram louváveis? Claro que era, né? Mas aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, ainda pode ser rejeitado por Deus. E Deus rejeitou. E por que Deus rejeitou o bom e o justo e o louvável? Porque isso veio como um princípio ativo do próprio homem. Era o homem que queria e não era aquilo que Deus queria para ele, né? Então, nós não podemos confundir serviço ministerial, nós não podemos confundir, né, trabalho. Se o princípio ativo veio de mim, se eu sou o princípio agente, né, como que eu posso falar que Deus está nisso? Quando o princípio veio por mim. Como isso é possível? Né? O crente, ele se perde muito nisso, porque ele faz uma coisa que nasce nele, a partir dele, e ele fala, é Deus fazendo, é Deus que me falou, quando na verdade Deus não falou, quando na verdade ele está fazendo porque ele quer fazer. E aí, qual que é o problema? Que ele está fazendo por conta e risco. Ele está querendo, a pessoa faz um trabalho por si mesmo, como sendo a partir dele esse princípio ativo, e fala, Deus falou, Deus me revelou, Deus falou comigo e agora estou falando. Quando Deus não falou, então o princípio é dele. Se ele estiver fazendo isso, ele está agindo, uma que está agindo por conta e risco, e outra que você vai ver pelos frutos, né? Que fruto que isso está fazendo, né? O que está frutificando aí?
Que expressão de comportamento é esse? Né? As pessoas se comportam um padrão de comportamento próprio deles, que emana deles, e eles falam que Deus está nesse padrão de comportamento, quando muitas vezes Deus não está, né? Então as pessoas eles querem serem infelizmente reconhecidas como sendo espirituais, agindo por conta própria, agindo por conta e risco. Aí ele levanta a mão, dá aquela profetizada. Falou por si próprio. Ah, não aconteceu na tua vida? Ele nunca vai admitir que ele fez pela carne. Nunca vai admitir. Ele vai, está em pecado, está em pecado, viu? Vai se consertar, vai pôr a tua vida no altar. Se colocar a tua vida no altar, aí Deus vai fazer acontecer. Tá? Então ele se exime, ele sai, né, do seu erro. Então, sabe, então o fato de a pessoa, só porque a pessoa, né, ela não pode agir por um princípio ativo, o princípio dela, e achar que só porque Deus, né, ela está falando alguma coisa, Deus é obrigado a cumprir aquilo que ela está falando. Né? Isto é agir de uma maneira independente do Espírito Santo, de uma maneira fora do governo do Espírito Santo. Só porque eu aceitei Jesus no meu coração, eu amo a Deus, eu tenho a Bíblia como, né, o meu livro de inspiração divina, que eu sou obrigado a sair tagarelando qualquer coisa, como se fosse um papagaio descontrolado, e achando que Deus é obrigado a cumprir aquilo que eu estou falando só porque eu estou falando. Deus não vai cumprir nada que esteja fora do governo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz para mim informação. Então, se o Espírito Santo trouxe para mim informação, eu vou trazer essa informação fundamentada e embasada numa revelação do Espírito Santo. Aí sim, essa revelação ela vai acontecer, essa profecia ela vai acontecer. Só o fato de eu ter, né, conhecer um pouco a Bíblia, tecnicamente ser de Deus, e que eu sou, isso vai me conceder alguma legitimidade, que eu sou obrigado a ficar falando que nem uma maritaca para cima e para baixo, e como se Deus fosse obrigado a cumprir só aquilo que eu estou falando, porque eu estou falando. Né? Deus não vai cumprir aquilo que eu estou falando se isso que eu estiver dizendo não estiver envolvido no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me trouxe a informação fundamentada na palavra. Só o fato de eu ter uma mentalidade bíblica, do fato de eu conhecer a Bíblia, que eu vou sair falando, profetiza, não, Deus vai fazer tudo isso. Deus não vai fazer. E muitas vezes a pessoa se depara em Deus não fazendo. Né? Então, Deus ele vai cumprir aquilo que é revelado pelo Espírito Santo. E as pessoas elas se confundem um pouco, porque isso é agir muito numa carnalidade bíblica. Né? A pessoa, né, ela se utiliza de princípios bíblicos, se utiliza de uma fraseologia bíblica, né, para derramar aí profecias, e como se Deus simplesmente fosse obrigado a acatar tudo aquilo que ela fala. Não é assim. Né? Eu aprendi que não é assim. Quando nós estamos conversando com as pessoas, eu sempre converso, eu falo assim, olha, eu prefiro que você fale pouco e fale certo, do que você falar muito e acabar não dizendo nada. Né? As maiores, né, profecias que eu recebi e que transformaram a minha vida, foram poucas palavras, muito poucas palavras, mas com muita unção. Com muita unção. As palavras eram poucas, mas a unção era muita. O poder espiritual envolvido naquelas palavras era muito grande. E foi isso uma principal característica assim, que me impressionou. Né? Se nós olharmos até a própria palavra de Deus, e se nós vermos por aquilo que Jesus fez, você pode perceber claramente que os maiores milagres
que Jesus Cristo realizou foi com poucas palavras. Pode ver. Eram poucas palavras que ele liberava. Poucas palavras articuladas. Mas naquelas palavras havia muita unção, havia muito poder, e o milagre acontecia pela palavra e pela unção. Não. Então você pode ver que não é pelo seu muito falar que as coisas vão acontecer. É por isso que eu sempre falo, eu aconselho, na verdade, né? Eu prefiro que você fale pouco, mas fale certo, do que você querer falar muito e acabar não dizendo nada. Tá certo? Então é um conselho que eu sempre passo para os nossos amigos, para aquelas pessoas que estão próximas de nós, e uma que é boa por um bom motivo. Quando você fala pouco, você erra menos, né? Você erra menos. Quando você fala pouco assim, você sai de uma margem ali você sai de uma margem negativa, né? Você sai de uma margem ali que pode te levar ao erro e pode te levar a dissabores por excesso de palavras, né? Então eu prefiro que você fale pouco, mas fale certo. Do que você querer falar muito, acabar não dizendo nada e não acontecer nada. Tá certo? Nós vamos fechar esse tempo agora. Nós já vamos continuar trabalhando agora no nosso amigo Jacó. O que o nosso amigo Jacó tem para nos ensinar? O que esse personagem Jacó tem para nos ensinar? O que esse Jacó tem para as nossas vidas? Né? O que nós aprendemos? Agora nós vamos entrar na esfera da constituição natural, o que é constituído o homem, né? Do que ele é feito, do que ele é formado, né? Os seus talentos naturais, o que acontece com esses talentos naturais, né? Como eles podem ser empregados, até que limite eles podem ser empregados, até que limite eles não podem ser empregados. Então tem muita coisa aí que nós vamos aprender e nós vamos entender o que nós queremos fazer, tirar uma margem de erro do crente. O crente ele tem uma margem de erro muito grande, né? Não, só porque a pessoa aceitou Jesus, só porque ela aceitou Jesus, isso não quer dizer que tudo aquilo que ela fizer agora tem uma legitimidade como isto sendo algo espiritual, né? O serviço espiritual, ele só vai ser aceito como espiritual quando esse serviço espiritual ele é direcionado por Deus. Aí Deus reconhece ele como sendo espiritual. Até o ponto que a pessoa, o Espírito de Deus se une de uma maneira tão maravilhosa com o ser humano, onde seus próprios pensamentos são considerados como os pensamentos de Deus, seus próprios sentimentos já são considerados como sentimentos de Deus, porque a pessoa foi transformada, leva-se tempo, né? E leva-se muita entrega. Então, isso é possível chegar a um nível altíssimo desse, como o apóstolo, né? O apóstolo Paulo viveu esse nível de elevação, onde o próprio Espírito Santo considerar a resolução mental de Paulo como sendo legítima, porque o apóstolo Paulo ele foi tão transformado por Deus, pelo Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo reconhecia que aquilo que o apóstolo Paulo pensava, aquilo que o apóstolo Paulo sentia, era do próprio Deus, de uma maneira, por causa da mescla, da mistura, como o Espírito Santo de Deus, né? Ele transformou a natureza do apóstolo Paulo de uma maneira tão incrível que os sentimentos de Paulo eram os sentimentos de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo pensava eram os mesmos pensamentos de Deus. É como se o apóstolo Paulo compartilhasse pensamentos e sentimentos e entendimento de Deus. Então ele foi muito transformado pelo poder do Espírito Santo para ele chegar a esse nível, né? Nós vamos trabalhar, nós vamos seguir, nós precisamos, né, conhecer o Espírito Santo, né, e até que ponto, né, esse Espírito Santo aí ele pode aí nos trabalhar em nossas vidas, né? Até que ponto o Espírito Santo aí ele pode nos transformar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, transformar a nossa natureza,
tanta coisa que esse Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, que nós precisamos aí parar e analisar. Será que o Espírito Santo é só dom? Será que o Espírito Santo é só falar em línguas? Será que o Espírito Santo é só dar uma rajada de língua, dar aquela profetizada, dar aquela revelada? Será que de fato o Espírito Santo é só isso? Será que o Espírito Santo não tem mais nada além disso, nada para oferecer? É só isso. É isso que você está cheio. Né? Eu acho que está na hora e chegou a hora da gente mudar um pouquinho o nosso conceito, né? Acho que chegou a hora aí da gente pensar aí como é esse Espírito Santo de Deus sem os dons deles, sem os dons espirituais, a essência do Espírito Santo. O que podemos aproveitar dessa essência? O que essa essência do Espírito Santo pode fazer na nossa natureza? O que essa essência do Espírito Santo pode transformar a nossa natureza? É algo aí que nós devemos aí, com certeza aí, pensar, analisar e orar aí. Está na hora de a gente mudar nossa mente. Romanos 12:2, né? Vamos aí renovar nossa mente aí, tá? Que com certeza nós vamos experimentar o melhor de Deus, tá certo? Eu entendo assim, eu creio assim. Eu sempre vou dizer, quando o ser humano, a sua natureza não é tratada pelo poder do Espírito Santo, ele deixa de experimentar o melhor de Deus, né? Dons é bom, falar em línguas é bom, profecia é bom, revelar é bom, tem tantas coisas boas como um manifesto divino, mas a glória de Deus é revelada no homem quando a natureza do homem é transformada pelo poder do Espírito Santo. Nisto, a glória de Deus se revela em nós. Amém? Eu creio nisso, nós vamos trabalhar com isso agora, a partir de Jacó. Traga a sua caneta, traga seu papel, dá tempo. Na próxima aula nós vamos entrar em Jacó e vamos entender um pouquinho deste homem aí, o que ele tem para nos ensinar. Ficam todos na paz de Deus, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula.